De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre psoríase. Quem está aqui conosco é a doutora Suzy Rabelo, que é dermatologista do Hospital Bandeirantes, aqui de São Paulo. Doutora, para quem não nos acompanhou no primeiro bloco, como a senhora comentou, a psoríase é uma doença de fundo genético, mas que depende de um fator ambiental para que ela possa ser manifestada. E para que as pessoas possam, inclusive, entender um pouco melhor a respeito da doença, nós separamos algumas imagens para que a gente possa acompanhar, talvez a fase menos grave da doença com uma fase um pouco mais avançada. Ok. Nós temos algumas imagens, essa, por exemplo, doutora. Essa é uma lesão no joelho do paciente que a gente pode observar que ela é uma lesão bem delimitada. Então, se a gente olha, a gente consegue perceber onde a pele normal começa e onde começa a lesão de psoríase. A gente pode ver que a pele é bem vermelha, né, que é o que a gente chama de eritema em dermatologia. E aí, como o paciente deve ter hidratado um pouco a lesão, a gente não consegue observar tanto as escamas branco-prateadas, né? Mas tem escamas, a gente vê que a lesão é um pouco descamativa. A gente tem mais uma imagem que mostra uma fase menos grave da doença. A gente não pode dizer que seja inicial, né? Não que seja inicial, bem colocado, porque muitos pacientes, eles nunca vão evoluir para uma forma mais intensa. Tem pacientes que eles ficam com poucas lesões, às vezes 1, 2 lesões para o resto do curso daquela doença. A gente não pode dizer que o paciente vai ter lesão de psoríase para o resto da vida dele, mas a gente não consegue dizer ao paciente que nós vamos dar um remédio e ele nunca mais vai ter lesões. Normalmente a psoríase ela evolui no que a gente chama de surtos, né? O paciente melhora, volta a ter lesão, melhora, pode voltar a ter lesões. Então, é uma doença que a gente diz que ela é crônica. Você não consegue dar um remédio que cure em 100%, você controla a lesão. O paciente pode ficar sem lesão nenhuma, mas às vezes você tira a medicação, dali a um tempo ele pode voltar a ter lesões, então a gente vai conseguir controlar a doença do paciente. A gente não consegue tirar o perfil genético dele, a gente não consegue tirar a predisposição dele de voltar a inflamar a pele, né? Ele pode voltar a ter lesões. Se ele estiver submetido a períodos de estresse intenso, a doença pode piorar. Pode piorar novamente. Então, aquela lesão, eu gostaria de voltar a isso, essa lesão do pé. Esta lesão não é uma lesão típica de psoríase, até por isso que a gente selecionou esta imagem. Esta lesão ela pode abrir margem para outros chamados diagnósticos diferenciais. Você pode, por exemplo, olhar para essa lesão e pensar numa placa de eczema, que é uma lesão que faz diagnóstico diferencial com psoríase. Então é importante, quando o paciente tem uma lesão, que ele procure o dermatologista para que seja feito o diagnóstico diferencial. Nem tudo que o paciente acha que é psoríase vai ser psoríase. É importante ele procurar o serviço para poder fazer o diagnóstico, para que ele possa tratar adequadamente. Nós temos mais algumas imagens, mas aí que já mostram quadros mais avançados da doença. Vamos a elas? Aí nós temos as lesões bastante espalhadas no tronco da paciente e na face chamada extensora dos braços, né, que é a parte de trás dos braços, a área que abrange inclusive o cotovelo, né, desta paciente do sexo feminino. A gente vê várias lesões, desde lesões pequenas até lesões que vão se coalescendo, elas vão grudando, aderindo uma nas outras, pegando ali as costas dessa paciente. Podemos mostrar a próxima foto. A psoríase, como eu comentei, ela pode acometer as unhas dos pacientes. Estas unhas, elas podem estar sofrendo, inclusive, um processo de uma micose, aí, secundariamente. Essas não são lesões típicas de psoríase. Pode ter aí uma micose secundariamente acometendo a unha do paciente. O paciente com psoríase nas unhas, ele tem manchas amareladas nas suas unhas, que são chamadas as manchas de óleo e uns pontos que parecem, as donas de casa antigas vão lembrar muito mais do que nós na atualidade, as unhas em dedal, aquele dedal que a gente usa para costura, que tem uns pequenos orifícios, a unha fica cheia daqueles furinhos. Isso é típico não é exclusivo de psoríase, mas é típico de ocorrer nas unhas do paciente com psoríase. Mas acaba praticamente deformando a unha. Deforma a unha, mas isso melhora com o tratamento. Então não é definitivo. Tem certos medicamentos que você pode usar que podem reverter esse quadro em 100%. Né? Mesmo as manchas de óleo, especialmente, não chega a cair. Você fica com a unha lá espessada, com alteração de cor, às vezes amarelada inteira, com esses pits, esses pontos, esses furinhos, mas pode melhorar em 100% e a unha não chega a cair. Vamos à próxima imagem. Nós temos na mão do paciente às vezes com psoríase pode ficar com lesões que a gente diz que elas são pustulosas, são pequenas bolinhas com pus dentro, tá? Então isso é uma das manifestações da psoríase. A psoríase pode dar bolinhas de pus
tanto nas plantas dos pés como nas palmas das mãos, ou às vezes o corpo todo do paciente pode ficar pustuloso, tá? Lesões nas plantas dos pés podem ficar assim. Esta é uma escama branco prateada, tá vendo? Olha como o branco é bastante intenso, né? A gente vê a escama branco prateada bem intensa. Olha a vermelhidão da psoríase, ok? Pode mudar. Inclusive essa camada branca, né? Parece pus ou alguma coisa assim, aquela né? lá não, aquela é uma escama seca. Uhum. É que aos olhos do dermatologista a gente tem o olho treinado para poder diferenciar. Esta é uma escama bem seca. Se vocês puderem voltar a foto para aquela lesão da mão, onde a gente via as bolinhas de pus, olha, ali a gente consegue ver, mais no centro da palma da mão, tem uma bolinha branca, aquilo é uma vesícula cheia de pus, mais para o centro, mais para baixo da mão. Descendo mais à esquerda. Aí. É realmente... É ali onde ele apontou. Uma vesícula. Isso é uma vesícula cheia de pus. Isso é uma pústula. Tá ok? Então aquela é uma lesão, se a gente estourar, ela tá cheia de pus dentro. Tá ok? Então aquela é uma lesão úmida. Tá ok? Ao contrário daquela outra que é uma lesão seca. Isso causa dor no paciente? Estas das mãos o paciente pode sentir dor. Aquelas do pé, como o pé está muito seco, às vezes o paciente chega a ter fissuração dessas placas, e aí elas podem trazer dor para o paciente andar, para o paciente deambular. Se houver algum tipo de esfregaço, essa placa ela cai? A placa pode às vezes soltar, pode soltar. Isso deve causar dor, incomoda para poder andar? Pode causar dor. Pode mostrar essa imagem. daí, olha, estas são aquelas lesões bem vermelhas, com a escama branco prateada, bem típica de psoríase. Existem vários tipos de lesões, né? Mas as lesões tipicamente então são vermelhas, com essas escamas branco prateadas. Só quando a psoríase é chamada de psoríase invertida, que ela não acomete as áreas típicas, o que seriam áreas não típicas? Axilas, virilhas, que são áreas não típicas, é que ela não vai ter essa escama branco prateada, ela só vai ser vermelha, tá ok? Acho que nós temos ainda mais uma imagem. Essa de couro cabeludo. A psoríase do couro cabeludo ela é diferente da seborreia, que é a caspa, porque a lesão da seborreia ela não é bem desenhada assim. E a escama, a descamação não é tão intensa na dermatite seborreica. Aí ela fica muito intensa. Olha como as descamações são bastante grosseiras, né? A descamação da caspa não é tão grosseira, tá ok? Olha o joelho bem prateada, vermelho com a escama branco prateada no joelho, tá ok? E a outra? O pé, essa é uma área bastante acometida pela psoríase, essa área da curva do pé, que a gente chama de cavo plantar. É uma área bem típica de acometimento pela psoríase. Nós mostramos para vocês algumas imagens de manifestações dessa doença, psoríase. Hoje esse, inclusive, é o nosso tema de hoje. Lembrando que, se você estiver nos acompanhando pela Rádio Jovem Pan, você pode entrar no site e, então, acompanhar o nosso programa e ver essas imagens para que você possa, inclusive, ter mais informações sobre esta doença. Nós estamos conversando hoje com a doutora Suzy Rabelo, que é dermatologista do Hospital Bandeirantes, aqui de São Paulo. No próximo bloco, nós vamos dar sequência a este assunto. Fique conosco. Até já.